A resistência dos povos da Terra. A conquista da América sob olhar indígena. Quando os navios europeus chegaram às costas da América, no final do século XV, os povos indígenas que aqui viviam há milhares de anos não faziam ideia de que suas vidas mudariam para sempre. Os espanhóis, liderados por conquistadores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, vieram em busca de riquezas e terras, trazendo consigo armas, doenças e uma nova forma de dominação. Impactos imediatos: choque, violência e perda. Os primeiros impactos foram violentos. As guerras de conquista destruíram impérios poderosos como os Aztecas, no atual México, e os Incas, na região andina. Milhares de indígenas morreram em combate, mas milhões perderam a vida por causa das doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, contra as quais não tinham imunidade. Foi um verdadeiro choque de mundos. Os europeus viam os indígenas como inferiores e queriam impor sua religião, sua língua e seus costumes. Socialmente, os povos ameríndios foram empurrados para uma nova realidade. Suas lideranças tradicionais foram desfeitas, suas culturas desvalorizadas e muitos foram forçados ao trabalho escravo nas minas e plantações. Economicamente, os europeus exploraram as riquezas naturais das terras conquistadas, como o ouro e a prata, sem considerar os modos de vida indígenas baseados no equilíbrio com a natureza. Impactos de longo prazo: perda e transformação. Com o passar dos anos, os impactos da conquista se aprofundaram. Línguas indígenas foram proibidas, templos destruídos e muitos povos foram deslocados ou exterminados. As terras que antes pertenciam coletivamente aos povos indígenas passaram a ser controladas por grandes proprietários europeus. O modo de vida tradicional foi duramente afetado. Mas, mesmo diante de tanta violência e opressão, os povos indígenas resistiram de várias formas. Respostas e resistências. A força dos que ficaram. Alguns resistiram com armas, como os astecas e incas, que lutaram com coragem, embora estivessem em desvantagem militar. Outros usaram estratégias de negociação, alianças com inimigos dos conquistadores, ou até fugas para regiões de difícil acesso, como florestas e montanhas. Resistência cultural. A alma que não se rendeu. Além da luta física, muitos povos indígenas praticaram uma resistência mais silenciosa, mas igualmente poderosa: a resistência cultural. Mesmo com a imposição do idioma espanhol, da religião católica e dos costumes europeus, os indígenas encontraram formas de preservar suas tradições. No México, por exemplo, após a destruição do Império Azteca, os conquistadores tentaram impor o catolicismo e apagar as crenças locais. No entanto, muitos povos indígenas passaram a sincretizar, misturar suas crenças com os ensinamentos cristãos. Um símbolo forte dessa resistência é o culto à Virgem de Guadalupe, que se popularizou entre os indígenas, sendo vista por muitos como a fusão entre a Virgem Maria e a deusa asteca Tonantzin, Mãe da Terra. Outro exemplo marcante é a celebração do Dia de Muertos. Essa festa tradicional mexicana, hoje reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, é uma herança indígena que sobreviveu à colonização. Inspirada nos antigos rituais dos povos mexicas, maias e outros, o Dia de Muertos celebra a memória dos antepassados com altares, ofrendas, flores de cempasúchil, velas, comidas típicas e objetos pessoais dos falecidos. Apesar de ter elementos cristãos, como a data próxima ao Dia de Finados, sua essência é profundamente indígena. Celebra a vida e a conexão espiritual com os que já partiram. É um claro exemplo de como os povos indígenas resistiram culturalmente, adaptando suas crenças e mantendo vivas suas tradições até os dias atuais. Comparando as respostas: guerra, adaptação e persistência. Enquanto os astecas e incas enfrentaram os espanhóis em guerras sangrentas, outros povos, como os guaranis e taínos, tentaram resistir por meio de fugas, alianças ou negociações. Já outros optaram pela resistência cultural, transmitindo seus saberes, costumes e línguas às novas gerações. Cada povo teve uma forma diferente de enfrentar a conquista, mas todos buscaram defender sua dignidade e seus modos de vida. A conquista europeia da América foi um dos momentos mais dramáticos da história das populações indígenas. Seus efeitos foram profundos e duradouros.
afetando a organização social, a economia e a cultura dos povos originários. No entanto, apesar de tantas perdas, os povos indígenas não desapareceram. Eles resistiram e continuam resistindo para manter vivas suas histórias, línguas, crenças e modos de viver. Seja pela espada, pela fuga, pela palavra ou pela fé, a resistência indígena continua sendo uma prova da força e da riqueza cultural dos povos da Terra,